eu passei na prova de reclassificação. E vou te contar o que aconteceu. São esses relatos que eu trago hoje aqui no canal Alox. Eu sou Silvana Barbosa, trabalhei 30 anos em escolas estaduais, públicas, e tenho algumas referências, né, algumas entrevistas de algumas pessoas que durante esse período passaram na prova de reclassificação, e muitas pessoas pediram que eu trouxesse experiências reais para saber se vale a pena fazer a prova de reclassificação ou não. Então eu vou deixar hoje 3 relatos e amanhã eu volto novamente com mais 3 relatos. Acho que são relatos bem distintos e vale a pena conhecer, para que quando você for decidir ou não fazer a prova de reclassificação, você tenha aí uma ideia do que pode acontecer, né? Eu estou mudando o nome das pessoas por questões de identificação. Vou estar usando o sobrenome, que aí fica até mais tranquilo. A primeira pessoa é o Pacheco. O que o Pacheco ele pretendia? Ele tinha repetido quando ele estava no 2º aninho, era uma criança que não tinha dificuldade, mas brincava muito, era imaturo, então repetiu lá atrás. E quando ele estava no 7º ano, ele queria passar para o 9º, coisa, né, tranquila. Ele decidiu que iria fazer, então ele falou o seguinte, ele pensa o seguinte: bom, eu vou fazer, mas eu vou me dedicar, eu quero passar e eu quero ir bem. Ele tinha uma irmã que estava no 9º ano, e ele resolve, então, estudar com essa irmã. Ele pega os conteúdos com os professores, ele se informa o que pode cair ou não na prova. Não dá para ter certeza que vai cair, mas o conteúdo ele tinha essa noção. E ele vai estar se preparando desde o final do ano anterior. Quando chega o dia da prova, ele faz a prova, ele passa na prova. E quando ele chega na nova série, ele tem dificuldades, até porque ficou um ano sem esse conteúdo. Ele estava na mesma série da irmã. A família pediu que ficasse na mesma série para que um ajudasse o outro. Ele tinha uma relação muito boa com essa irmã e ele conseguiu, durante os primeiros 6 meses, estudar de forma constante com essa irmã, e no começo de agosto ele já estava integrado e já não estava precisando de tanto auxílio. E ele terminou os estudos do ensino fundamental, terminou os estudos do ensino médio sem grandes problemas. Inclusive ele entra numa faculdade quando está lá no ensino médio, sem precisar de cursinho, porque era um aluno comprometido com seus estudos. A irmã muito comprometida e ele acaba pegando esse ritmo. Então foi uma experiência de reclassificação bem sucedida com o Pacheco. Aí eu tenho uma outra reclassificação que eu vou chamar de Silva. Era uma menina. Ela disse o seguinte: passei e a experiência foi péssima. Não deveria ter feito. Porém, foi o que aconteceu com ela. Ela não se prepara, né, para a reclassificação. Ela também quer passar do 7º para o 9º. Ela também reprovou lá atrás, no 2º ano, porém ela era uma menina com maior dificuldade, né? Ela não reprovou porque ela era distraída, não, ela realmente tinha mais dificuldade e pouco compromisso, né? Então a dificuldade, com certeza, ela pode ser superada com compromisso, mas ela não tinha, então ela não se preparou. Porém, por ser uma aluna mediana, ela passou na prova. E aí que começou os problemas. Ela foi para o 9º ano e ela não conseguiu acompanhar a turma. E os professores davam para ela a recuperação, né? Passavam para ela várias atividades, mas ela achava que podia levar de qualquer jeito, né? Porque ela estava levando a escola de qualquer jeito. Porém, as notas não subiam, a cada dia ela tinha maior dificuldade. A escola ofereceu recuperação para ela. Ela não frequentou a recuperação, ela ia muito eventualmente, a família não tinha uma cobrança tão clara, né, ali com aquela garota, e chegou no final do ano, ela reprovou. E aí ela fez novamente o 9º ano, passou, fez um ensino médio mediano, porque não era uma aluna que tinha um compromisso real com os estudos. Apesar da dificuldade, se ela tivesse se dedicado mais, talvez o resultado fosse diferente. Ela terminou o ensino médio com dificuldade, mas aquela reclassificação não fez aí uma grande diferença na vida dela, né? E aí eu tenho uma experiência do Andrade. Essa experiência, ela é bem chocante, porque envolve muito a família, né? Então eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque segundo o Andrade, ele fez a prova de recuperação e com certeza a dificuldade que ele teve foi muito grande. Olha só a história. Ele estudava numa escola particular,
e ele também queria passar do 7º para o 9º, porque ele repetiu e ele queria estar recuperando esse tempo. Aí o que que ele faz? Pai, mãe, me muda de escola. Eu quero para uma escola que eu consiga ter maior condições de passar de ano. E aí os pais tiraram ele de uma escola particular e colocaram ele numa escola pública. Ele havia repetido aquele ano. Ok, chegando na escola pública, ele pede para fazer a reclassificação. E pela escola pública, naquela situação, está com o ensino um pouco mais atrasado que a escola particular, ele passou na prova de reclassificação. Ok, né? Se a gente for pensar eticamente, não é nada legal, mas enfim, passou, vida que segue. Mas aí que aconteceu uma situação muito complicada, com muita falta de ética. Eu não sei se foi os pais, se foi ele, né? Ele fala que foi ele, enfim. Pediu para os pais, olha, eu quero voltar para a minha escola particular. E os pais fizeram, aceitaram, né? Então, o Andrade, ele sai de uma escola reprovado, faz a reclassificação e com 2 meses depois ele volta para a escola que ele estava anteriormente para o ano seguinte, para o 9º ano. E aí, chegando lá, ele passa por uma situação muito vexatória. Por quê? Ele não sabe lidar com isso. De certa forma, ele enganou, ele foi ludibriou, né, essa situação toda. E ele passa a ter problemas de relacionamento na escola, porque ele também passa a zombar dos professores, a zombar dos colegas. É esse termo que ele usa. Eu zombei de todo mundo, eu me achava que estava ganhando em cima de todo mundo que tinha estudado muito. E eu estava na mesma série. Porém, eu não me dediquei aos estudos, eu fiquei só nessa brincadeirinha. E nessa brincadeirinha, eu não estudava, os professores me indicaram escola particular, me indicaram, professor particular, desculpa, me indicaram que eu fizesse atividades de recuperação e ele não queria saber disso, né? Ele simplesmente achava que já tinha passado e qualquer coisa ele fazia aquele processo de novo. E aí chegou no final do ano, ele reprovou. Aquela reprova trouxe para ele uma sensação de impotência, de uma situação deprimente, e ele simplesmente parou de estudar. Ele não foi mais à escola. Ele entrou num processo de depressão, ele precisou procurar ajuda médica, ajuda terapêutica, e ele ficou 2 anos sem conseguir voltar à escola. Ele passa a ter uma fobia escolar, né? Então, depois de 2 anos de muito problema, de muitas sessões com o psicólogo, usando medicação, ele volta para uma escola, né? Aí ele volta para a escola que ele estava, a escola particular, ele consegue ressignificar, ele esquece a ideia de reclassificação, mesmo atrasado, ele vai concluir aí os estudos, chega no ensino médio, faz cursinho, entra na faculdade, e a última vez que eu tive contato com ele, ele fala que ali foi um aprendizado. Ele aprendeu muito naquele processo, aprendeu o que não fazer, né? Usar da prova de reclassificação para se beneficiar e não fazer a parte dele, que era estudar. Então, o Andrade é um dos casos assim bem complicados, mas que acontece. Então, quando você for fazer a sua prova de reclassificação, pensa muito bem o que você quer, qual o compromisso que você tem em passar na prova e, principalmente, qual é o compromisso que você vai ter depois que você passar na prova. Porque depois você vai estudar, né? Esse 1 ano, 2 ou 3 que vai faltar para você concluir o ensino fundamental e o médio, e você precisa dar conta daqueles conteúdos. Então, não é uma situação tão simples assim. Eu vou fazer a prova para ganhar 1 ano. Às vezes você pode se arrepender, ok? É isso que o canal Aloxi traz hoje. Amanhã eu vou trazer mais 3 relatos de 3 pessoas que fizeram a prova e o que aconteceu com elas, ok? Se você gostou, se inscreve no canal, divulga o nosso vídeo, deixa aqui as suas perguntas. Se você já fez a prova de reclassificação, deixa o seu comentário como foi para você, ok? Eu te aguardo então amanhã para esse próximo vídeo. Até mais!